Estamos num momento muito delicado, onde poucos conseguem olhar através da cortina de fumaça em meio ao pânico generalizado causado pelo coronavírus. A Rural Business ficou com um telhado de vidro e exposta por ser a única a mostrar um lado diferente dessa história, onde muitos usam o vírus para lucrar economicamente. E esses oportunistas foram batizados aqui na Rural Business de portadores de Corona Money. Mas não vamos nos acovardar, não. Nesses quase 30 anos de história, sempre colocamos nossa cara a tapa com total profissionalismo, para passar para quem paga pelos nossos serviços a opinião dos nossos especialistas. E nos sentimos honrados por não ter a interferência de compradores ou vendedores em nosso conteúdo. Erros e acertos fazem parte do jogo, mas sempre fomos fiéis em apenas dizer o que acreditamos ser verdadeiro. Sempre fomos fiéis em tentar fazer com que nossos assinantes olhem para além do que todos veem, para antecipar o amanhã hoje e não serem pegos no contrapé, com manobras mercadológicas, amargando pesados prejuízos. E mesmo incomodando muita gente, vamos seguir com o nosso compromisso de não ficar olhando o mercado a partir do que compradores ou vendedores pensam. Ou pior, querem fazer você pensar. Por isso, vamos a mais uma análise para explicar minuciosamente o que acreditamos estar por trás, não do coronavírus, mas dessa superexposição da doença na mídia, iniciada lá na China. E esperamos que este alerta possa evitar que daqui a algum tempo você olhe para trás e pense: como é que eu não vi isso antes? Seja muito bem-vindo ao Rural Business, única agência independente, provedora de informações estratégicas para o agronegócio do mundo. Aqui não existe interferência de compradores ou vendedores em nosso conteúdo. Rural Business, o amanhã do agronegócio, hoje. Para alguns sem fundamento, a resposta é sempre a mesma: teoria da conspiração. Já para a Rural Business, estamos diante de uma estratégia muito bem articulada. 2 anos atrás, ainda em 2018, a China foi surpreendida por Donald Trump, que deu 2 opções: ou reduzia o déficit comercial bilionário e histórico que tinha com os Estados Unidos, ou o país começaria a impor uma taxa de importação para uma lista gigantesca de produtos chineses. Só que ao invés de recuar, a China deu troco e, em represália, impôs pesadas tarifas para a compra de produtos americanos, dando início a uma guerra comercial que se arrasta até hoje. Ano passado, em 2019, precisando sobretudo de soja para garantir o seu abastecimento, a China começou a deixar vazar na mídia a conversa de que queria um acordo com os Estados Unidos. Começaram as negociações e em 15 de janeiro, já agora, de 2020, a primeira fase desse documento foi assinada. Mas nada saiu do papel, pelo menos até agora. E é justamente isso que leva a Rural Business a questionar: por que a China não cumpriu o prometido, que era realizar compras expressivas de produtos agrícolas dos Estados Unidos? Vale lembrar que os chineses já vinham praticando uma superexposição da peste suína africana na mídia para conseguir se abastecer de soja barata aqui no Brasil, mesmo com o país completamente encurralado e à mercê da soja brasileira. Chegaram a pagar 70% menos de prêmios com essa manobra, colocando seus colaboradores na mídia gratuita para espalhar que haveria queda de demanda e retração de compra. Manobra, aliás, que foi inúmeras vezes alertada aqui em nossas análises pela Rural Business. Hoje, sabemos que nada aconteceu. Números oficiais do USDA, Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, confirmam retração de pouco mais de 4% no consumo de soja pela China na última safra 2018-19, o que é praticamente nada para um país que consome quase 1/3 de toda a soja produzida no planeta. Agora, para 2019-20, a China já deve novamente encostar seu consumo no recorde de 2018, como destacado pelo gráfico, precisando ter em mãos 103,7 milhões de toneladas da oleaginosa para garantir o seu abastecimento.
Em outro estudo exclusivo, a Rural Business aferiu que entre as compras feitas dos Estados Unidos e os embarques enviados aqui do Brasil, a China jamais viu tanta soja como em 2019. Foram, no total, 78,9 milhões de toneladas, como demonstrado lá em cima neste gráfico. Volume que supera o recorde de 2017, que chegou a 77,4 milhões. Muitos podem discordar do nosso posicionamento e, como dissemos no início dessa análise, ver tudo como teoria da conspiração. Mas, ao analisar outras crises sanitárias graves ocorridas na China e no mundo, coincidentemente em épocas em que não havia guerra comercial entre chineses e americanos, duas coisas chamam a nossa atenção. A primeira é que nenhuma delas houve pânico. O mundo ficou, sim, em alerta máximo, mas não em choque, totalmente paralisado. Ou será que um ebola era menos agressivo e letal do que um coronavírus? A única vez em que algo semelhante aconteceu, você deve se lembrar, e ainda assim numa voracidade muito menor, foi numa crise econômica em 2008 e jamais numa crise sanitária. A segunda coisa que nos intriga é que das outras vezes nada aconteceu com a economia da China. Pelo contrário, em alguns casos, houve crescimento e não retrocesso no PIB, o Produto Interno Bruto. Vamos relembrar. Era o ano de 2004 e a China anunciava ao mundo um surto de gripe aviária, nome dado à doença causada por uma variedade do vírus influenza, H5N1, que é hospedado por aves, mas que pode infectar diversos mamíferos. A doença evoluiu, virou pandemia e infectou pessoas em vários países da Ásia. E como agora, todos íamos morrer. Lembra? Pois dá só uma olhada o que é que isso causou na economia da China. Nada. O PIB chinês, que tinha aumentado 8% em 2003, cresceu 9,1% em 2004 e continuou subindo nos 3 anos seguintes, até chegar à impressionante marca de 11,9% em 2007. Chega o ano de 2009 e a China anuncia novo surto de doença, agora de gripe suína, também uma variante do vírus influenza, esse que passa gripe para todos nós. Puxe pela memória e vai se lembrar de jornais, canais de televisão e sites na internet tomados por cenas de hospital, gente envelopada, com máscaras e um aviso velado no ar. Cuidado, pois todos vamos morrer. E o que aconteceu com a economia da China? Nada. Como pode ver nesse gráfico, o crescimento do PIB, que em 2008 foi de 9% ao ano, acelerou ainda mais e registrou taxa de 9,1% em 2009, dando nova estilingada um ano depois, quando voltou a ultrapassar 10% ao ano. Passaram-se 8 anos e aparece uma nova peste para assolar o mundo, a suína africana. O mais interessante nesse caso é que a tal doença chegou na China matando suínos e reduzindo o consumo de farelo, justamente no momento em que o país resolveu peitar Donald Trump e perder um dos seus únicos fornecedores de soja, os Estados Unidos. E mais uma vez a Rural Business te pergunta, sabe o que é que isso gerou de prejuízos ao crescimento econômico da China? Nada. Observe que o país repetiu em 2018 e 2019 a taxa de crescimento anual de 2017, de 6,9%, revelando ao mundo que também a peste suína africana não afetou o crescimento chinês, como tanto buzinaram na nossa cabeça que ia acontecer. Diante de tudo isso, e convicta que num mundo de cobras criadas, coincidência é algo que não existe, é que a Rural Business analisa de maneira distinta todo esse surto psicótico especulativo gerado pelo coronavírus e resolveu batizar esses oportunistas como portadores do Corona Money. Como agência provedora de informação para o agronegócio e investidores, nosso objetivo não é julgar o que está sendo feito para acalmar o pânico, mas analisar o porquê e com que interesses esse pânico foi instalado e por que está sendo estimulado por tanta gente por aí. Pois quando tudo passar, e vai passar, é o seu bolso que estará sangrando. Nós já temos uma resposta. Tem muita gente querendo ganhar mercado usando o Corona Money. E na política, muita gente querendo derrubar o novo Brasil.
Para os nossos especialistas, a China viu a chance de devolver o tapa que levou de Donald Trump e mostrar não só aos Estados Unidos, mas ao mundo quem de fato manda na economia global. O coronavírus estava lá, adoecendo a sua população. Então, por que não explorar isso na mídia à exaustão, com direito a cenas de gente morrendo na rua e vídeos assustadores para chacoalhar o mercado? Na avaliação da Rural Business, todo esse surto psicótico especulativo não teria acontecido se não fosse esse embate direto entre China e Estados Unidos. O coronavírus seria mais um vírus perigoso e transmissível ao homem, como tantos outros que já surgiram na China em meio a um inverno cortante, e seria tratado sem estardalhaço, tal qual aconteceu nas outras pandemias. Teria gerado medo, mas não a histeria como vista hoje. Outro fato importante de ser observado foi a postura da Rússia, grande aliada da China em toda essa história. Ao negar fazer acordo com a Arábia Saudita para reduzir a produção de petróleo, os russos geraram uma crise histórica. E foi isso, bem mais do que qualquer outra coisa, que deu início ao tremendo tsunami que vem afundando o mercado financeiro global. E duas outras coincidências chamam a nossa atenção. A primeira é que os chineses são os maiores importadores de petróleo do planeta e, neste momento, estão garantindo seu abastecimento com preços nos menores níveis em 28 anos. E a segunda é que esta queda brusca nas cotações do petróleo tem o poder de quebrar a indústria de xisto nos Estados Unidos e chacoalhar de maneira ainda mais intensa a economia americana. E tudo isso acontece em que momento? Em pleno ano de 2020, marcado pelas eleições americanas e a tentativa de Donald Trump de permanecer na presidência dos Estados Unidos por mais 4 anos. É tudo uma grande coincidência? Teria a China um caminho mais rápido e fácil para recuperar o imenso mercado perdido com a guerra comercial com os Estados Unidos do que varrer Donald Trump do mapa político e evitar a sua reeleição? Sim, o momento é de medo, apreensão e achismos, pois, na verdade, ninguém tem certeza de nada. Mas, em meio a todo esse jogo político e econômico de grande escala, repleto de tubarões, a Rural Business lembra mais uma vez que, de políticos a grandes empresas globais, tem muita gente querendo ganhar, explorando o Corona Money. E eles estão aqui, bem debaixo do nosso nariz, aproveitando-se do medo da população para desestruturar um governo eleito pelo povo, para colocar de novo a política brasileira nas mãos de corruptos e corruptores. E tudo isso em nome do seu bem-estar. Você tem 2 olhos de fábrica, então use-os para enxergar o que de fato está por trás de tudo isso. Os mesmos lobos travestidos de cordeiro que diziam trabalhar pelo e para o povo estão aí na mídia, pagando de bom moço, para faturar de novo às suas custas. Quanto tempo essa crise vai durar? Ninguém sabe. Mas se conselho vale, torça para que Estados Unidos e China cheguem a um acordo. E antes que os estragos no seu, no meu e no nosso bolso continuem. Chega, já passou do ponto. Não patrocine os exploradores do Corona Money. Avante, mercado da soja desse imenso Brasil. Só com informação profissional é que vamos sobreviver.